Olá galera, tudo bem? Sou o professor Otávio e muita gente não entende exatamente a diferença entre arranjo e combinação. Se vê perdido na hora de distinguir qual exercício é arranjo e em qual exercício ele deve usar a combinação. Eu trouxe um exercício aqui que mostra para vocês exatamente a diferença entre os dois. Presta atenção! Uma pesquisa deseja saber quais os 3 melhores esportistas brasileiros em todos os tempos. É apresentada uma lista com 10 nomes. Eu tenho Guga, Pelé, Senna, Hortência, Oscar, Giba, Romário, Ronaldo, Marta e César Cielo. A pergunta que ele me faz é: quantas escolhas diferentes podem ser feitas? Repara bem o seguinte: quando eu leio o enunciado, e é no enunciado que sempre vai estar a resposta para a sua dúvida, eu uso arranjo ou uso combinação. Repara que em nenhum momento ele falou em ordem. Ele não pediu os 3 melhores esportistas em uma ordem crescente, ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele pediu apenas que você elencasse entre esses 10 esportistas os 3 melhores. A pergunta que você vai sempre se fazer é: a ordem importa? Se a sua resposta for aham, é arranjo. Olha que beleza. Arranjo? Não, arranjo. Não responda a pergunta a ordem importa com um sim, responda com um aham. Se a ordem importa, você vai utilizar arranjo. Se a ordem não importa, você vai utilizar combinação. Por que isso acontece na prática? Vem comigo. Se eu utilizar o princípio multiplicativo para resolver essa questão, eu tenho 3 escolhas a serem feitas, não é? Para essa primeira escolha aqui, eu tenho quantas opções? 10. Posso escolher qualquer um dos 10 esportistas. Para essa aqui eu tenho 9. E para essa aqui eu tenho 8. 10 vezes 9 vezes 8, 720. Dentro dessas 720 escolhas, repara bem o seguinte. Imagina que um entrevistado respondeu Pelé, Guga e Senna. Ele respondeu nessa ordem. Logo depois, um outro entrevistado respondeu da seguinte maneira: Guga, Senna e Pelé. Se a pesquisa deseja saber qual é a ordem dos esportistas brasileiros preferidos, essa resposta é diferente dessa, não é mesmo? Nessa resposta, o primeiro é Pelé. Nessa daqui, o primeiro é Guga. Se a pesquisa só deseja saber quais os 3 melhores, essa resposta é igual a essa. Ou seja, não faz diferença na ordem. Pelé, Guga e Senna é a mesma coisa que Guga, Senna e Pelé. O 720 que nós encontramos está contando todas as possibilidades. É um arranjo, não é mesmo? Repara que é um 10 fatorial que é interrompido aqui no 8. Por que isso acontece? Se eu faço um arranjo de 10 esportistas combinados 3 a 3, eu vou ter 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, o que vai me dar 10 fatorial sobre 7 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. O 7 fatorial se simplifica. E eu tenho exatamente a resposta 10 vezes 9 vezes 8, que nós encontramos no último exercício. Quando eu não quero contar todas essas possibilidades, e Guga, Pelé e Senna é a mesma coisa que Pelé, Senna e Guga, eu tenho que dividir essas possibilidades para que ela conte apenas como uma. Eu vou utilizar a combinação. Numa combinação de 10 esportistas escolhidos 3 a 3, eu tenho 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial. Não é isso?
Na aplicação da fórmula eu fico com 10 fatorial sobre 3 fatorial, 7 fatorial. Eu vou abrir esse meu 10 fatorial aqui até chegar ao 7 fatorial. Abro 3 vezes 2 embaixo. E o 7 fatorial vai ser simplificado. Aqui eu vou conseguir simplificar 9 por 3, 8 por 2. E eu vou ter como resposta 10 vezes 3, 30. 30 vezes 4, 120. As possibilidades que eu tenho sem considerar a ordem são 120. Considerando a ordem, são 720. Espero que você tenha gostado desse vídeo, para que você não tenha mais dúvidas quando usar combinação e quando usar o arranjo. Um grande abraço!